Cara, vamos chegar lá na B73. B73. A B73 é onde a gente produz a nossa cerveja e a B73 é do Diego, que é um dos pioneiros aqui na cerveja artesanal em Pelotas. Ele fez parte das primeiras turmas de cursos assim, de cerveja artesanal em Porto Alegre. Massa. E aí veio e já... Aí ele montou um dos primeiros bares também de cerveja artesanal. Ele tinha uma Kombi, a Fly Hops, e aí depois ele estacionou a Kombi num lugarzinho e abriu um barzinho dele. E aí ele vai contar a história pra ti depois do bar, né, de toda a função, por que ele deixou de ter o bar, porque o bar virou realmente o ponto, assim, né, da cerveja artesanal aqui de Pelotas, né, velho? Na época tinha ele e mais um bar só, que é a Beer Lager. E aí... Bom, mas depois ele vai te contar a história, né, de toda... E vocês estão fazendo desde o início da cerveja lá com ele? É, a gente produz ali, a gente começou produzindo na Quatro Árvores em Porto Alegre, mas aí pela questão da logística a gente preferiu trazer os tanques pra cá e produzir com ele. Tá uma música? Pode crer. Aqui que tu vai vir amanhã. Aqui é a roupa. Aqui é papel. Vai, É a poder, velho. É muito bonito, cara. Ali tá a Fábio, ali todos os tanques. Que massa. É muito bonito. Olha ali. Aí, Charão! Beleza? When I'm out there, I swear I couldn't be more free. Just riding around with the friends I call my family. And then it's time to roll out there on to the next town. And I think it's good for your soul to be out there riding around. And then it's time to roll out there on to the next town. And I think it's good for your soul to be out there. Eu cheguei mais no Beer Lager, que foi o primeiro bar de serva aqui de Pelotas, e aí tava o Alcides sentado no balcão e me perguntou: tu é o cara que faz cerveja na sacada? Eu disse: como assim, cara? E eu disse, eu não sabia nem quem era esse cidadão aí. E eu digo: cara, faço, na real, faço cerveja na sacada. E aí conheci o Alcides. Na real, acho que nem tinha Bruma, né? Outubro de 2013 que a gente começou a criar uma marca Bruma, coisa e tal. Aí, tipo, a primeira coisa que foi nome, logo, né? Mas comercialmente a gente iniciou, já que o novo logo foi em 2018, que é comercialmente. Eu vi uma Kombi em São Paulo, não lembro o nome, acho que era Combier. E aí eu tava saindo do meu emprego anterior e eu pensei: cara, não quero mais trabalhar com grandes empresas, não quero trabalhar com nada disso. E aí eu vou comprar uma Kombi e vou fazer. E aí a gente comprou uma Kombi em Bom Princípio e trouxe pra cá e virou a Fly Hops, que era uma Kombizinha que a gente fazia eventos, fazia parada de rua. E aí deu a casualidade de em Pelotas ter um outro cara que estava fazendo uma Kombi também, deu uma diferença de uns 15 dias. Eu botei a Kombi na rua pronta e aí apareceu outra e disse: pá, o cara copiou a Kombi. Ele disse: não, cara, na realidade foi sincronicidade, os dois pensaram na Kombi ao mesmo tempo. E um amigo meu, cara, o Marcelo na época era diretor da maltaria da Ambev. Ele um dia me falou num churrasco que ele e o irmão dele, o Mauro, que, cara, dá pra fazer cerveja em casa, 2007. E eu disse: capaz, cara. E aí ele disse: dá, cara. Aí a gente ficou naquela função, que dá, que é fácil. Aí o cara trabalhava, diretor da maltaria. Aí passou uns dias e eu recebo um e-mail, eu morava em Caxias na época, eu recebi um e-mail desse meu amigo do Mauro, me falando da W Consultoria, na Beco Paris, número não sei o que. Ele disse: cara, vai lá e fala com esses caras que eles vão te ensinar a fazer cerveja. E aí eu fui um dia para Porto Alegre para uma reunião e fui mais cedo e passei lá, conversei com o Rocha. O cara me deu uma receitinha de pão, assim, de fazer serva, me vendeu os insumos. E aí eu disse: cara, mas eu não tenho nada. Ele disse: cara, mas faz uma panela, filtra num pano, num saco de algodão. E a gente acabou fazendo, eu fiz num sítio da minha sogra. E, cara, por sorte, assim, porque na realidade não tinha nem balança, nada, não tinha densímetro, refratômetro, tudo a olho, e a serva ficou boa, cara. Foi a pior coisa que teve, porque aí a partir dali eu nunca mais parei de fazer serva. Em 2011 eu registrei o nome que era Coringa. E em junho de 2017 a gente alugou aqui e saiu o indeferimento do INPI, porque tinha um grupo no Mato Grosso que fabrica o Guaraná Coringa. E aí não podia ter o nome de outra bebida.
E aí a gente foi catando, cara, aí o nome é uma novela para chegar ao B73, depois de tentar inúmeras tentativas de nome, Catraca, cara, então tudo tinha registro já. E a gente pensou, cara, vamos botar um número qualquer, tá? E que número? Vai ser cervejaria número tal. E aí a gente escreveu no Google qual é o melhor número. E aí o Google disse 73. Na realidade é a historinha de uma série, que é um terceiro número primo, que não sei o que é. Aí um dos meus sócios, o Anderson, diz assim, não, mas só um número não fica legal, tem que ter uma letra, um troço. Aí o prédio aqui é 1020B. Então tá, então vai ser o B73. Beleza. Aí, só que ele não tinha ideia de nada, cara, não tinha, era só B73. Aí o brother que nos fez a arte, o Gé, que é fissurado por avião e o pai dele gostava de avião, e ele disse, cara, vamos fazer um bombardeiro, um B73, que é um bombardeiro que lança lúpulo, lança serva, ele não é um de guerra, não, de paz. Aí ele criou um logo, que tem, se olhar, tem Make a Beer, No War, tipo, faça cerveja, não guerra. Like the kind of song that keeps me awake so I can't drive. Like the kind of girl that looks me dead square in the eye. Like the kind of friends that make me feel like feeling alive. Like playing my favorite bar downtown on Saturday night. And then it's time to roll out there onto the next town. And I think it's good for your soul to be out there riding around. And then it's time to roll. Eu comecei a fazer cerveja em 2010. Um amigo meu, na faculdade, matou aula para cerveja. Eu comecei, depois ele acabou um ano, quase, menos de um ano depois, ele foi embora de Pelotas e eu fiquei sozinho. Eu fiquei com todos os equipamentos que estavam comprando junto. E aí eu comecei, ele fui pro meu apartamento, fazendo o apartamento dele e fui pro meu apartamento. Ah, tu não moraram nem na casa lá? Não. Aí eu... Pra fazer cerveja em apartamento? Não, cara, o apartamento é 50 metros quadrados, meu. Eu fazia na sacada. Quase separei da mulher. Eu botei tudo na sacada e fazia na sacada. E aí, cara, eu descobri que eu tinha amigo pra dar com pau, cara. Começou os amigos, tinha aquele tudo pra minha casa, no apartamento, eu vou fazer churrasco, sei lá. Por quê? Pra beber cerveja. Mas te digo, né, eu falo toda a minha história de cervejeiro caseiro, eu acho que não tive um amigo que foi pra minha casa pra começar a moer insumo e fez toda a abraçagem e me ajudou a lavar os equipamentos. Mas eles não iam pra fazer, depois, cara. Ou ir embora mais cedo, mas fazer todo o processo. Esses amigos, eles não iam fazer cerveja, eles iam só beber cerveja. Vamos fazer um churrasco, a cerveja não sei. Aí eu tenho um amigo que até perdi o contato com ele, faz um tempo que eu não falo com ele, que ele veio fazer pós-graduação aqui em Pelotas. E aí ele participava de uma confraria de conhaque e charuto. E aí deu a ideia, cara, assim, ó, vamos fazer que nem a gente faz lá, faz a confraria da cerveja. E aí eu montei a confraria, o pessoal pagava uma mensalidade para custear o custo da cerveja e o custo da janta. Sim. Aí em setembro de 2012 foi o primeiro encontro. Aí passou esse tempo, a gente está em 2023, né? Então setembro desse ano fecha 11 anos da confraria. O ano passado a gente fez uma festa, 10 anos da confraria. E a gente todo mês, última quinta-feira do mês, a gente se encontra. E são duas cervejas, faço duas receitas, né? Experimentais, vamos dizer assim, para a confraria. Algumas das comerciais entram também. E o pessoal, a gente pega e harmoniza com 2 pratos. Faz a harmonização de 2 pratos, um para cada cerveja. Última quinta do mês. Exceto no mês de setembro, que é o aniversário que a gente faz no sábado, aí que é uma abraçagem coletiva, o pessoal, a gente cria uma receita em um grupo ali, todo mundo braça. Já é de dia inteiro. Aí é dia inteiro. Aí dia inteiro é muitos litros de cerveja, vai, né? E aí da confraria que surgiu a ideia de ter uma cervejaria, ou uma marca de cerveja, vamos dizer assim, né? Aí foi em outubro de 2013, que aí o Lázaro, que era teu vizinho lá, e mais 2 confrades, assim, vieram me procurar, aí, vamos fazer então, vamos fazer a primeira coisa, começar a identificar nome, pá. O pessoal não sai, por motivo que saíram,
em resumo, eu e mais os 3 que iniciaram a Bruma, hoje só estou eu. Aí tem outro sócio hoje. E aí em 2016 a gente começou a fazer na casa, num pub de um amigo meu, cerveja. Comecei a se ensaiar comercialmente. Aí em 2018 que a gente deu a grande virada. Que era na Beer Lager, não? Não. Vendia na Beer Lager. Era um dos clientes que comprava, Bazar também comprava. E aí em 2018 a gente deu a virada, mudou o logo, reestilizou marca, aí abriu o portfólio comercial, aí começamos a produzir vazar em lata. A primeira cerveja de Pelotas vazada em lata, fazendo a 4 Árvores lá em Porto Alegre. E aí que é a história. Aí começou comercialmente mesmo. Esse mês agora, essa quinta-feira, depois de amanhã, vai ser a conferência número 128. E outra, nem a pandemia nos parou, né? Durante a pandemia, o que a gente fazia para a conferência? O pessoal queria a gente... Online, né? A gente pegava, botava a cerveja em PET, um growler, mais um mês, número um growler, 1 litro de cada uma por confrade, fazia um pré-preparo de um prato, montava os kitzinhos, fazia uma rota, entregava na casa e depois conectava pelo Meet. E aí fazia a confraria, cada um, cara, uns queimavam, outros deixavam cru. Sim. Mas era engraçado, cara. Like the kind of song that keeps me awake so I can't drive. Like the kind of girl that looks me dead square in the eye. Aí temos o Rodrigo Castelhano, tá visitando Pelotas, tem uma baita história para contar. Explica essa aventura que tu te apresenta pra galera, aí, conta um pouquinho da tua história com cerveja. Em 2007 conheci o pessoal da Coruja, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Fizeram História, que é o Mica, o Rafa, o pessoal, e conheci esse universo de cerveja artesanal, e desde então me apaixonei, literalmente. Como eu sou artista, trabalho com cinema, tenho uma escola de atores em Porto Alegre chamada Grupo 7, a pandemia me tirou um pouquinho dos trilhos. Acabei ficando muito tempo em casa, sem trabalhar, minha empresa quase fechou. E aí eu estava fazendo 40 anos, eu estava completando 40 anos e eu acho que veio um pouquinho da crise dos 40 e eu fiquei pensando, cara, tem que fazer alguma coisa diferente na vida. Já estou com 40, né? Quanto tempo mais eu tenho de vida, o que eu já fiz de tudo que eu queria fazer. E aí me veio a ideia de viajar de Fusca. E eu sou muito apaixonado por cerveja, tenho 80% dos meus clientes da produtora são cervejeiros, então eu conheço muita gente. Desde que eu conheci o pessoal da Coruja, não saí mais desse universo. E aí, cara, mas eu queria criar um fato, criar um fato e fazer o que eu realmente queria fazer para otimizar o tempo de vida nesse planeta. E aí eu pensei, vou juntar minhas paixões, que é Fuca, cinema e cerveja. E aí eu criei a Expedição Malte, que é uma viagem de descoberta, de aventura. É uma aventura de uma overland, né? Eu tô indo a bordo do Fusca 74, que é o Deniro. Ele foi todo preparado para isso. Tenho alguns apoiadores que estão me apoiando nesse trajeto, que são cervejeiros também, que alguns de vocês devem conhecer. E aí comecei isso no auge da pandemia em 2020. Até 2023 e agora eu consegui organizar tudo para iniciar isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou ser certificado agora na sexta-feira e daí dentro do meu roteiro vou primeiro em Pelotas, vou parar em Pelotas, vou conhecer o cenário cervejeiro. E gente, foi maravilhoso. Eu tô apaixonado por essa cidade, conheci o pessoal da DOCA, o Bruno, que me receberam ali de uma forma muito, como irmãos de cerveja mesmo, que existe essa irmandade no meio cervejeiro. E me apresentaram consequentemente toda a galera, e eu vim pra ficar 2 dias aqui, eu vou ficar 10, acabei ficando 10. Eu fui embora só na segunda-feira, conheci toda a galera cervejeira e me encantei, gente, porque vocês têm uma irmandade aqui muito foda, o trabalho que vocês aqui fazem aqui é muito legal, tem uma parceria não só de vocês, mas do pessoal do comércio, tem um pessoal que vende cerveja muito parceiro, fazem collab, e eu fiquei vislumbrado, quero colocar ainda dentro do projeto de voltar aqui ainda. E a Expedição Malte, ela está gerando conteúdo diariamente, mas a cada 15, 20 dias eu vou lançar um programa de 20 minutos no YouTube, que é onde eu boto exatamente o que está acontecendo aqui agora, aonde eu fui, com quem eu conversei, as cervejas que eu degustei, a galera que eu conheci. E lá no final,
Quando eu tô em Ushuaia agora, vou pelo litoral, volto pelo outro lado do Bariloche, e aí volto para Picada, depois faço o Brasil e depois sigo pro Alasca. E lá em junho do ano que vem, quando acabar a expedição, eu vou lançar um documentário chamado Expedição Malte, a cerveja do Novo Mundo. E aí vai ter histórias incríveis, né? Assim como eu tô conhecendo, tive histórias aqui, tô buscando histórias, encontrei histórias incríveis aqui em Pelotas, tenho certeza que pelas Américas eu vou encontrar muitas outras histórias bem bacanas. E mais uma vez, obrigado pela recepção, obrigado pela parceria de todos e mantenham essa conexão, esse universo que vocês têm cervejeiro aqui, assim como tá, que ocorre no Brasil inteiro. E, gente, poucos lugares ainda são assim. Mantenham isso, que isso é a cerveja. Reunir pessoas, trocar informações. A cerveja conecta pessoas. Ela faz amizade. Que eu já tenho, na minha história, que eu tenho de amigos por causa da cerveja. E isso é... Só quem vive esse universo mesmo para conhecer. Isso não é só uma cerveja, só uma bebida. Né? Isso é um universo, é uma filosofia de vida. E é isso aí, gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Like the kind of song that keeps me awake so I can't drive. Like the kind of girl that looks me dead square in the eye. Like the kind of friends that make me feel... Eu entrei na confraria em fevereiro de 2019, tá? E durante o ano, em setembro, a gente faz uma abraçagem coletiva onde todos os confrades, eles dão ideias de fazer cerveja. Eu entrei aqui muito cru, sem saber fazer cerveja. Dei uma ideia que a minha ideia inicial era que virasse uma Black IPA, porém com meus erros, que acabou sendo um acerto, a gente acabou fazendo uma Russian Imperial Stout e eu dei ideia de colocar especiarias árabes. Eu tenho descendência árabe em casa, na época eu namorava uma menina que é neta de palestino e aí eu dei ideia de colocar figo e cardamomo, que é uma coisa que eu estou muito acostumado a usar no café. O cardamomo ele dá um mentoladinho. E o Alcides me chamou no privado e disse: cara, essa tua receita, eu disse, tá uma porcaria, né? E ele disse: não, é uma coisa muito diferente, uma coisa muito louca. Vamos fazer, botar pouquinho, porque, né? Ela tá saindo do fermentador agora, ela não tá carbonatada, ela não tem carbonatação ainda, ela tá maturando. Essa cerveja ela vai ficar pronta segunda quinzena de agosto ali, julho. Aí depois ela vai para garrafa para envasar, criar a fermentação dentro da garrafa. Fermentação não, carbonatar dentro da garrafa. E aí ela vai ficar pronta lá por agosto. Ela é uma cerveja de inverno, uma cerveja mais encorpada. Ela vai lembrar muito um licor, tá? Ela é uma cerveja com um teor alcoólico mais alto. 10% alto. Mas ela é uma cerveja para ser bebida. A fermentação já foi concluída, então já está calculada, então fechou em 10% como planejado. Tá agora na especiaria para pegar. O café tá bem forte nela, o cardamomo tá muito presente no aroma. Tem que provar, ela vai ficar. O Paulo. A Luciana respondeu. Cardamomo tá presente. Realmente. Nossa, que cheiro diferente, né, para uma cerveja. Tu já bebeu café com cardamomo? Não. Toma, cara. É um café de cardamomo. É uma coisa sensorial que, tipo, meu cérebro não está acostumado com uma cerveja, sabe? Sim. E essa foi a ideia. A ideia foi fazer uma cerveja diferente. É uma coisa muito louca. É diferente. Interessante. Última garrafa, tá? O que é essa aí? É uma saison maturada com pimenta rosa. Produção setembro de 2020, mais ou menos. Só que assim, tá decantada, refermentada na garrafa e pelo tempo clarificou de uma forma... Pessoal, você não tem ideia da preciosidade que eu tô bebendo. E a última garrafa. E a última garrafa de 2020, né? Setembro de 2020. Setembro de 2020. 32 meses de garrafa mesmo. Quase 3 anos. Última garrafa.
fazer mais, esperar 3 anos. Nossa, bem presente o melzinho. não, o aroma dela tá. O aroma dela tá bem floral. E resinoso. Isso, eu sinto o mel e a pimenta no aroma. E bem clarificado em função do tempo da garrafa, né? Cara, uma pena que só tem essa garrafa. É mesmo? Dei sorte. Veio na hora certa. Veio na hora Dei certa. sorte mesmo. Ô pessoal, olha só, eu tô aqui com a rapaziada aqui, a gente tá tomando vários estilos, experimentando. Mas eu quero deixar claro que eu não vim de Fusca. Tá de carona hoje. Eu vim com o Bruno da Noca e agora eu vou voltar de Uber, então eu posso me esbaldar. Tá bom, né?